Bora lá, pessoal, para mais um vídeo. E hoje, a formação do mundo grego. Para a gente entender o mundo grego e o mundo antigo, é preciso entender que muitas das regiões vão se iniciar por pequenas colônias mesmo, e geralmente em regiões montanhosas. Eu acredito que talvez para se proteger dos inimigos invasores, já que a guerra é a política do mundo antigo. Então, civilizações sempre geralmente aparecem próximos de rios, de lagos, obviamente para a sobrevivência humana, e também em regiões montanhosas. E aí na questão da Grécia não vai ser diferente, porque ela vai surgir como uma forma também em pequenas colônias na região da Sicília, na Península Itálica. E houveram várias formas de governo ali. A princípio, a gente tem a monarquia, né? A gente tem os eupátridas, ou os aristocratas, ou as pessoas que, né, dominavam a cidade, dominando aí o terreno. Na verdade, no princípio, a Grécia toda, geralmente, ela dividia todos os bens. A origem da civilização grega é uma origem comunitária. Com o tempo, com o acúmulo de pessoas, com pessoas crescendo mais e mais, a gente vai ter uma divisão de terras. E aí, claro, as melhores terras vão para a elite social, vai ter a criação da plebe, que vão trabalhar com artesanato, comércio, o pessoal que vem de fora, e os escravos. Prestar bem atenção que nessa questão dos escravos é bem diferente da escravidão moderna, tá? A gente tá falando de uma escravidão que ocorria por guerras e por dívidas, tá certo? E que sim, era um produto de riqueza, era uma forma também de trazer riqueza para aquela região, né, com a guerra. A guerra é a política, é a forma de fazer política no mundo antigo, já dizia o Foucault. Então, o saque de uma cidade era o prêmio da guerra. E também os escravos de guerra, né? Era uma forma de mostrar para eles próprios e também para as regiões vizinhas de quem eram os poderosos, de qual Deus era o mais forte, né? Uma necessidade de se criar identidade rebaixando ou buscando rebaixar, humilhar ou oprimir o outro, né? Isso é uma forma que a gente vai ver muito no mundo antigo, né? Gente que pode e tem gente que vai ser submissa, né? Ou oprimida nesse ponto, né? Então, a gente tem os eupátridas, que são os donos da terra, depois a gente tem os metecos, que são os estrangeiros, temos os artesãos, comerciantes, e todos vivem ali na polis. A polis, a gente pode dizer que no início ela se chamava koios, que significa casa, depois fátria, depois tribo, mas seu primeiro e único início era demos, que era a própria casa, né, que era regida pelo homem. A gente está falando de um sistema político, cultural, econômico, patriarcal, né? Então a gente tem a demos, que depois crescia para fátria, que era como se fosse os parentes, os vizinhos. Aliás, os vizinhos que eram os parentes. Depois a gente tem a tribo, que é a região, e por último a gente tem a polis, que é nada mais nada menos que a organização de todo esse plano, né? Isso aí já na Grécia helênica. Quando a gente fala de uma Grécia mais arcaica, a gente tá falando da oikos, né? Então, a primeira forma política de Roma, assim como de muitos, foi no século 8 a.C., que era a monarquia. Eram os donos da terra, eles se criavam ali, só que a gente teve um levante populacional desses artesãos, desses comerciantes, que com o comércio deles, né, com os estrangeiros, a troca e a venda, começaram a ganhar um poder maior aquisitivo e começaram a reivindicar seus direitos. A gente tem uma tentativa de mudança por Solon, né, e aí a gente tem o início de uma república, da república, se eu não me engano, né? Vai ter muitos levantes, assim, muitas formas de revolta, né? E aí a gente vai ter o início da república. Novamente, agora quem mandava, né, eram as assembleias populares, que eram as polis. Se antes na Grécia
arcaica a gente tem o oikos. Na Grécia clássica, que a gente conhece, democrática, com todos os filósofos, a gente tem a república, né? A democracia ateniense. E como funcionavam isso, né? A gente tinha as leis da Grécia, que eram formadas pelos 500, que era como se fosse a forma de senado ali, e a gente tinha Eleia, né? Então, que era o Tribunal de Justiça. Os 500 eram votados para o exército, e a Eleia era votada, tinha a questão do Tribunal de Justiça. Então, quem desrespeitasse a democracia, ele era acusado de ostracismo, ou seja, aquela pessoa seria enviada para alguma ilha para morrer afastada dos deuses, afastada da cidade. E detalhe, a cidade, ela era criada para um deus, né? Ou a partir de uma fundação de um deus, dessa cidade é de tal deus que fundou, ou é para o tal deus. Então você ser ostracizado, ou ser expulso, exilado da sua cidade, da sua terra natal, é a mesma coisa dizer, morra sem os seus deuses, morra sem o seu nome, morra sem a sua demos, morra sem entrar na história, né? Então, o povo antigo era bem mais cruel nesses rituais de colocar-se para fora, de exílio, porque existe, de certa forma, uma mística por trás, né? A religião não é uma parte da vida do homem. A religião é o todo do homem antigo. Então, se você tira ele dos seus deuses e da sua cidade, você tira a vida desse homem, né? Não é meramente uma retaliação política, né? E aí a gente tinha o executivo na democracia ateniense, que era os administradores. A gente tem o executivo puxando para uma atual realidade da nossa democracia, né? A gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Todo mundo sabe disso, mas a situação tá tão precária da nossa democracia que é melhor a gente nem adentrar tanto, né? As mulheres, elas tinham um lugar especial ali na casa, né? Elas eram como se fossem matriarcas. Claro, a gente tá falando de um poder patriarcal, mas elas podiam dirigir a casa, elas tinham um lugar na casa que se chamava gineceu, que era a cozinha, basicamente, onde elas fariam os afazeres dela. Elas podiam participar dos teatros, elas podiam participar de alguns eventos religiosos, porque a mulher no mundo grego, ela é como se fosse um ser, vejamos, uma joia, né? Uma joia, ela deve ser guardada, ela deve ser cuidada e ela deve ser apreciada. Então a mulher, na Grécia Antiga, no mundo antigo, ela carrega esse peso de ter que ser uma joia, de ter que ser algo quase dualístico entre espiritual, mas também terreno, de ser essa força que vai guiar o homem, que vai dirigir a casa, que vai ordenar a casa e os filhos. E claro, a sua principal função é cuidar dos filhos, das crianças, da qual deveriam ser, em princípio, né, de favor homens, né, para que regissem todo o poder da demos, porque a polis é nada mais nada menos do que a organização de todas as casas, né, de todas as famílias gregas. Então tinha que ser um filho homem, porque no fim das contas era o homem que iria colocar a família para sempre, colocar a família dele, a família para frente, e também gerir os eventos religiosos da família, colocar as libações dos espíritos daquelas famílias que protegiam eles e guiar a família para um ser, né, de uma melhor, não melhor luz, porque essa ideia de paraíso, ela ainda é muito Grécia clássica, numa Grécia mais arcaica, não existia nem a ideia de campos elíseos, de um bom lugar, mas que a pessoa ficaria ali morta, seria enterrada e ficaria embaixo da terra e seria alimentada por mel, por vinho, como o Flange deixa bem claro em A Cidade Antiga, né?
que a necessidade da família da Demos era de preservar esse morto dessa família, que deveria ter as suas olibações respeitadas. Então, eu gostaria também de fazer uma recomendação de livro. Atualmente eu estou lendo esse livro aqui, Grécia, da Teresa van Acker. E eu achei muito interessante, eu tô achando esse livro aqui muito bom, ele é bem didático e profundo ao mesmo tempo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário pra gente conversar, deixa um like e se inscreva no canal. E até isso, até logo, até breve e um beijo!